Olá, que bom que nós estamos juntos nesse congresso e eu posso compartilhar com vocês algumas reflexões sobre o tema de espiritualidade. Até que ponto espiritualidade é uma competência? Há muito tempo eu fui dar uma palestra sobre espiritualidade na Associação Brasileira de Recursos Humanos no Rio de Janeiro. Aconteceu uma coisa assim muito interessante, que a pessoa, quando foi me apresentar para o público que estava no auditório, disse: o Robson agora vai falar sobre espiritualidade e vai fazer com que todos nós, vai fazer todo mundo levitar aqui nessa sala. E depois da apresentação eu me permiti falar para o público fazer uma pequena correção. Falei: olha, eu não vou fazer ninguém levitar e, na verdade, eu quero convidar todo mundo a botar o pé no chão. Porque eu não acredito em uma espiritualidade que tire a gente do chão. Para mim, a espiritualidade concreta, ela vai fazer com que a gente coloque os pés no chão. Porque se nós nos afastamos da realidade, né, do dia a dia, que espiritualidade é essa que pode levar e afastar a gente da realidade? Então, eu quero trazer uma reflexão muito concreta sobre esse tema, conversando com você sobre isso. E a primeira reflexão que me parece assim, muito importante é entender quem somos nós, quem é o ser humano, e trazer uma perspectiva de nós nos entendermos como pessoas inteiras, o que nós chamamos do paradigma da inteireza humana, que faz com que nós sejamos inteiros. Uma perspectiva que é comum para nós é entendermos o ser humano na nossa dimensão corporal, na nossa dimensão física. É claro, estou aqui falando com você, você está aqui me ouvindo, porque temos um corpo, temos os nossos sentidos, e isso é importante para nós. Precisamos olhar e cuidar desse corpo. Mas o ser humano não se reduz à dimensão corporal, à dimensão materialista. Nós temos uma dimensão psíquica, e essa psique, essa dimensão também é importante. Ela se junta a essa dimensão somática, essa dimensão corporal física, e ela traz para nós o conjunto das nossas emoções, do nosso intelecto, da nossa racionalidade. Mas também o ser humano não é só soma e psique, não é somente corpo e a dimensão psíquica. Nós também temos outras dimensões que precisam ser entendidas e vivenciadas. E uma outra dimensão nossa é essa dimensão que nós podemos trazer, a dimensão espiritual. Não ainda uma dimensão que eu quero chamar aqui de religiosa, não se trata disso, mas todos nós vivemos essa dimensão que já os antigos diziam isso. Jean-Yves Leloup, o Roberto Crema, Pierre Weil, com quem eu tive a oportunidade de estudar na Universidade da Paz, falam da dimensão noética que está presente no ser humano, essa dimensão mais profunda de nós mesmos, e uma dimensão pneumática, uma pneuma do grego espírito, que é uma dimensão transcendente. Então o ser humano é esse conjunto de dimensões, e nós estamos aqui vivendo essa experiência e podemos vivê-la de maneira muito profunda. Um dos grandes pensadores que nós tivemos, o Teilhard de Chardin, um grande teólogo, filósofo, antropólogo, disse que nós não somos seres humanos tendo uma experiência espiritual, mas seres espirituais tendo uma experiência humana. Eu acredito nisso, e cada vez mais os estudos avançados da física, sobretudo da física quântica, têm revelado para nós essa dimensão da energia que está presente em tudo no universo, e entender que o ser humano faz parte dessa energia, está imerso nessa energia e somos frutos dessa grande dimensão cósmica. E aí nós podemos aliar os conhecimentos avançados da física quântica com aquilo que as tradições espirituais mais antigas trazem para nós. Enfim, eu quero tratar dessa questão com você, não entendendo espiritualidade num aspecto religioso, mas a espiritualidade como uma dimensão constitutiva do ser humano, e que hoje cada vez mais estamos certos disso,
seja nos estudos da física, seja nos estudos da psicologia e de outras esferas do conhecimento humano, está presente que todos nós, todos os seres humanos, independente de crença ou de fé religiosa, nós temos essa dimensão e ela pode contribuir consideravelmente para o nosso desenvolvimento, para o nosso crescimento. Então, um dos aspectos que me parece assim, muito importante de perceber dentro do contexto da espiritualidade é que ela nos conecta a algo muito mais profundo e transcendente na própria vida. E ela vai levar a cada um de nós a questionar e a buscar um sentido para a vida. Isso é tão importante que um dos grandes sábios que eu entendo da humanidade, que é o médico e psicólogo Viktor Frankl, desenvolveu uma escola da psicologia que ele deu o nome de logoterapia, que é a terapia do sentido. E ele percebeu isso quando ele viveu no campo de concentração na Segunda Guerra. Ele relata isso numa das suas obras, Em Busca do Sentido, quando ele percebeu que homens e mulheres que estavam vivendo naquele inferno que foi construído por nós nos campos de concentração, vivendo todas as atrocidades, muitos deles conseguiam suportar a crueldade humana, porque tinham um significado na vida, tinham um sentido na vida. E ele começou a perceber que essas pessoas, elas não só conseguiam suportar o sofrimento, mas praticamente todas elas conseguiam, além de suportar a própria dor, consolar os demais que estavam sofrendo tanto. Eles saíam de si mesmos e iam ao encontro do outro para acolher, para ajudar, para dar apoio no momento de dor. Então, quando tinham um sentido para a vida, eles conseguiam viver isso, e o Viktor Frankl depois ele vai perceber que a maioria dos sobreviventes do campo de concentração foram aquelas pessoas que conseguiram dar um significado à sua história, já tinham, e deram um significado também àquilo que estavam passando. E ele deixou uma obra fabulosa para nós. Gostava muito de citar o filósofo Nietzsche, que dizia: quando nós temos um porquê viver, nós suportamos quase todo o como. Então é importante para nós nos conectarmos a esse sentido da vida. Qual o significado da vida para você? O que te leva a viver e dar significado até mesmo em situações mais difíceis? Há uma pergunta que é muito instigante, que parte do pensamento do Viktor Frankl, quais são os motivos que você tem para não morrer hoje? E quando nós começamos a olhar aquilo que realmente importa para a gente, quais são os motivos mais importantes da nossa vida, e nós começamos a dar significado às coisas, é possível que nós aprendamos até mesmo com as situações mais doloridas da vida, com as situações mais difíceis. Então a espiritualidade vai nos conectar a esse mistério e trazer para nós um significado especial para a vida, um sentido para a vida. Todos nós temos um sentido, e é preciso que nós descobramos esse sentido e possamos desenvolver isso ao longo da nossa história. Há algum tempo eu vivi uma experiência que realmente foi marcante na minha história, quando um dia um aluno me procurou, me pedindo para ser o orientador da sua monografia. E eu expliquei para ele a situação, que a universidade já tinha um orientador, e ele chegou dizendo: não, mas a monografia já está pronta e eu queria apenas que você corrigisse e me desse um feedback sobre ela. E aceitei, e ele me mandou o texto, e eu fiquei realmente impressionado com o trabalho desse aluno que se chama Eduardo. Eu conto essa história no meu novo livro, As Bem-aventuranças do Líder, porque Eduardo se apresentou como um engenheiro cartesiano e teve uma formação numa das melhores escolas de engenharia do Brasil, viveu uma experiência profissional fabulosa em grandes empresas multinacionais na área dele de atuação, e a dimensão espiritual nunca fez parte da vida dele, ele me conta isso. E na aula, nas minhas aulas, ele percebeu o quanto isso era importante na sua história e que ele deveria voltar-se para isso.
E ele resolveu então fazer todo um estudo, e a monografia dele foi sobre a espiritualidade aplicada ao trabalho. Ele fez um estudo valoroso, profundo, buscou vários teóricos, várias referências bibliográficas e fez um trabalho fabuloso. E me contou que nesse período ele ficou praticamente um ano fora do trabalho. Ele deixou a empresa que ele trabalhava, ficou em casa, se afastou dos amigos, porque ele percebeu que aquele grupo de amigos que ele tinha não fazia mais parte daquele momento que ele estava vivendo. Ele estava vivendo uma situação de crise conjugal e ele trabalhou de forma não só a fazer os estudos relativos à experiência espiritual aplicada ao trabalho, mas trouxe isso para a sua vida, para a própria vida. E Eduardo conseguiu fazer uma revolução na sua história, uma mudança profunda, uma transformação profunda, lindíssima, que me tocou profundamente. Quando eu fui me reunir com ele para dar o retorno sobre o texto que ele tinha enviado para mim, e não havia tanta coisa a corrigir, apenas aspectos mais simples de redação, adequação ao formato acadêmico. E eu fui conversando, ele me contando a sua história de renovação no casamento, de relacionamento com os filhos e da vida que ele estava buscando viver a partir de então, porque tudo estava mudando na história dele. Ele estava vivendo um grande processo de transformação, que no livro, baseado na jornada do herói, eu chamei da travessia do portal que ele estava vivendo. Teve um determinado momento que, durante a nossa conversa, o telefone dele tocou, ele pediu licença, se ausentou um pouco e conversou e depois retornou. Enfim, quando nós terminamos de conversar, eu convidei o Eduardo para nós almoçarmos. E ele disse que não podia, porque aquela ligação que ele havia recebido era do pai, e ele ia almoçar com o pai, com quem ele não conversava há 10 anos. E ele estava se reconciliando com o pai, e o outro propósito dele era celebrar o Natal com toda a família, que estava bastante fragmentada. É dessa espiritualidade que eu falo. Eduardo, que não vivia essa experiência, encontrou na dimensão espiritual a oportunidade de se reconciliar com a família, com o pai, com irmãos, de resgatar a felicidade matrimonial e de buscar novos caminhos para ele na vida profissional. E isso é fundamental para construir essa história de maneira diferente, de maneira mais bonita possível, de fazer uma história melhor. Outras histórias que eu penso que podem contribuir muito para a nossa reflexão é quando percebemos que a espiritualidade está relacionada à prática de valores. Todos nós temos muitos valores, valores que em geral foram legados em nossa família. Aprendemos em casa, com os nossos pais, com os nossos familiares mais próximos e também em outras instituições, porque podemos falar em instituições religiosas, na escola, na sociedade de modo geral. E nós escolhemos alguns desses valores como valores essenciais da nossa vida. Ao longo do tempo, muitas vezes, dentro do sistema que nós vivemos de maneira tão competitiva, de maneira tão individualista, nós corremos o risco de abrir mão desses valores e somos, de certo modo, condicionados ou vivemos um processo de hipnose coletiva que, ao sermos tão estimulados a viver de maneira individualista, egocêntrica, também consumista, nós nos afastamos daquilo que é mais importante na nossa história. Você certamente deve conhecer experiências nesse sentido. Numa sociedade que coloca para a gente viver cada um na sua, numa sociedade que estimula tanta competição, nós acabamos por ver o outro como um adversário. Às vezes dentro da própria família vive-se problemas de competição, situações de competitivas entre marido e mulher, entre irmãos. Lamentavelmente isso, e acaba desagregando toda a estrutura familiar. Nós vemos isso nas empresas públicas e privadas, quando pessoas sabotam as outras, não compartilham conhecimentos, não compartilham experiências que podem agregar para que todos saiam ganhando.
Eu acredito que nós podemos construir um outro mundo, um mundo de cooperação, um mundo de solidariedade, um mundo mais fraterno. E que isso está presente dentro de cada um de nós à medida que nós valorizamos de fato esses valores e que nós o coloquemos em prática. É preciso que a gente esteja bastante atento, porque do contrário vai haver uma corrosão do nosso caráter, como disse um grande autor, Richard Sennett. A gente vive eu diria, um processo muito perverso, onde nós vamos nos desviando da nossa essência. Há uma essência espiritual dentro de cada ser humano, e essa essência precisa emergir em nós, de modo que, ao praticar esses valores, nós possamos construir melhores famílias, melhores equipes de trabalho, melhores ambientes, e tudo passa pela prática dos valores. Há muitos anos eu estava fazendo um trabalho numa grande empresa. Era um trabalho de desenvolvimento de equipes, e eu começava esse trabalho, foram, se não me engano, 4 turmas. Eu começava esse trabalho com um exercício de meditação, de interiorização, convidando os participantes a olharem para a sua própria história e identificarem quais eram os valores mais importantes da vida de cada um. Convidava-os no exercício de meditação a lembrarem das experiências culminantes, experiências mais plenas da vida, experiência de felicidade, experiência onde cada um se sentiu plenamente realizado, plenamente feliz. E a partir dessa experiência, que eles pudessem identificar quais os valores que estavam sustentando aquela experiência, que valores estavam na base, no alicerce ou por trás daquilo, proporcionando aquele sentimento de plenitude humana, de felicidade, de realização. Essas experiências, quando eles as traziam e as revelavam, mostravam valores essenciais, valores humanos ou valores espirituais presentes na vida de cada um, como respeito, como amor ao próximo, como solidariedade, amizade, companheirismo, honestidade, enfim, valores que todos nós consideramos fundamentais para a convivência humana, para a felicidade humana. Ao longo do trabalho, naqueles workshops, aparecia então muitas contradições. Pessoas que diziam que a honestidade era importante em alguma atividade, por exemplo, escondia um recurso que era fundamental para o resultado da equipe. Pessoas que diziam que o respeito era importante, em algum momento entrava no conflito e não respeitava mais o outro. E tudo isso de maneira muito leve, mas eles iam tomando consciência das próprias contradições. Quando eu fui contratado, a pessoa que me contratou me chamou a atenção de que esse gerente era uma pessoa um pouco difícil de lidar com a equipe, que ele tinha algumas limitações, que ele tinha algumas dificuldades no relacionamento. E eu percebi isso ao longo daquelas 4 turmas, porque nem sempre ele ficava junto da turma. Aliás, ele pouco ficava. Ele chegava na sala, me observava o trabalho que eu estava fazendo, e logo depois ele saía para outra sala e ficava lá trabalhando com o seu computador. Isso aconteceu em todas as turmas. Bem, o trabalho foi realizado, teve sucesso, e 2 anos depois, esse mesmo gerente, ele tinha assumido uma outra área nessa empresa, e ele me convidou a realizar um trabalho semelhante com a nova turma, que era muito maior. Era um desafio maior, e ele quis começar a gestão com um trabalho de desenvolvimento de equipes. Na primeira turma, que ele tinha assumido cerca de 30 dias, quando ele fez a abertura, ele convidou os participantes a experimentarem, a viverem ativamente aquele trabalho comigo, porque ele garantiu que seria bom para todos, não só no trabalho, mas também para a vida pessoal, porque assim tinha sido com ele, porque ele tinha me conhecido há 2 anos antes num outro trabalho. Quando ele falou isso me chamou a atenção. Eu falei, por que ele está falando isso? E na hora do almoço, eu me sentei com ele, fomos conversar, e perguntei, você falou isso na abertura, o que aconteceu? Por que você disse isso? E ele então revelou para mim algo que foi realmente surpreendente. Ele falou, Robson, eu vi que em todas as turmas você fazia aquele exercício de meditação e levava as pessoas a olharem para si mesmas para ver quais eram os valores mais importantes da sua vida.
E eu ficava refletindo sobre os meus valores. E eu penso que família para mim era um valor muito importante, que a ética era um valor importante, que o respeito ao outro era um valor muito importante. Só que eu fui tomando consciência que eu não colocava em prática esses valores. Eu, por exemplo, praticamente todas as noites, quando eu saía do escritório, eu levava trabalho para casa. Então eu chegava em casa e eu continuava trabalhando. Muitas vezes eu, quando viajava de férias com a minha esposa e os meus filhos, ainda crianças, íamos para hotel fazenda ou para a praia, a minha esposa ficava com os filhos e eu levava meu computador e eu continuava trabalhando mesmo nas férias. Então eu percebi que eu era contraditório. Eu dizia que a família era importante, mas eu não estava dando valor à família. Da mesma maneira eu dizia que respeito era importante, mas eu não dava atenção à minha equipe. Eu pouco conversava com a minha equipe, eu pouco escutava a minha equipe. Então na prática eu não estava respeitando quando eles me procuravam, quando eles tinham algo a dizer. Da mesma maneira eu vivia de uma maneira que eu era contraditório quando afirmava que a ética era importante e nas minhas relações nem sempre eu era tão ético. Isso mexeu muito comigo e eu decidi que eu ia mudar. Eu escrevi então na primeira página da minha agenda os meus valores e todos os dias quando eu chego ao escritório eu releio esses valores e eu firmo um compromisso comigo mesmo de que naquele dia eu vou fazer um esforço para viver de maneira coerente com esses valores. E assim, esse gerente mudou a vida dele na relação familiar. Ele me disse que ele nunca mais levou trabalho para casa, que ele passou a viver as férias, de fato, com os filhos e com a esposa, e ele mudou a forma de se relacionar com a equipe. E ele ficou reconhecido dentro dessa organização como um excelente gerente pela mudança de comportamento dele. Então, veja bem, a espiritualidade está nessa prática de valores. Esse homem, um excelente técnico, ele percebeu que ele poderia ser uma pessoa melhor no relacionamento dele na família e também uma pessoa melhor e, portanto, um líder melhor com seus liderados, à medida que ele tomou consciência de que valores são importantes para a vida dele e de como ele pode praticar esses valores. É isso que eu trago como reflexão agora, encontrar um sentido para a vida. E ao encontrar um sentido para a vida, eu consigo dar significado aos momentos de cada vida, inclusive os momentos de dor. E que eu posso aprender muito com esses momentos. Os momentos mais difíceis, os momentos adversos pelos quais nós passamos, eles têm um significado, eles estão acontecendo na minha história, estão acontecendo na sua história, para o nosso crescimento, para o nosso aprendizado, para o nosso processo evolutivo, senão não aconteceria. Então eu preciso ter consciência dessa dimensão que pode contribuir para o nosso crescimento. O segundo aspecto que eu coloquei é da identificação dos nossos valores. Como nós vivemos esses valores? E é nesse sentido também que eu provoco você. De que maneira os seus valores estão sendo de fato vivenciados, de que maneira eles estão contribuindo para o seu relacionamento na sua casa, no seu relacionamento com os amigos, no seu ambiente de trabalho. Vamos aprofundar um pouco mais. Então, pelo que eu estou dizendo para você, eu entendo a espiritualidade como um modo de ser, um modo de viver a vida. Como esse modo de viver, como esse modo de ser pode nos ajudar a viver a vida mais plenamente, a viver a vida melhor. Todos nós estamos aqui passando sabe-se lá quanto tempo, e é preciso que esse tempo que nós passamos nessa existência seja o melhor tempo possível. Como é que nós podemos tornar essa história nossa uma história bonita de se contar, uma história bonita de se viver? Isso depende do nosso modo de ser, do nosso modo de viver a vida, de encontrar um significado que seja realmente fantástico para mim, fantástico para você, para as pessoas que nós vivemos. Teria assim tantas histórias para contar, mas eu vou escolher uma para você que me toca muito. Já há muitos anos, eu me lembro que muitas vezes à noite nós fazíamos reunião com as pessoas de lá para refletir sobre a própria vida, para refletir também sobre a espiritualidade, sobre os direitos sociais, direitos políticos, direitos econômicos que todos temos.
E certa vez, eu me lembro que numa reunião, eu levei muito papel, levei giz de cera, lápis de cor, e era para convidar as pessoas para desenharem e para trabalharem de maneira simbólica, e depois nós conversaríamos sobre isso. E num determinado momento teve uma senhora, Dona Vitalina, que ela pegou a caixa de lápis de cor e ela começou a chorar muito. E aquele momento me marcou, e só em lembrar me emociona. Eu me aproximei dela e perguntei por que ela chorava tanto. E ela estava abraçada com a caixa de lápis de cor. E ela falou para mim que o sonho da vida dela, desde menina, era ter uma caixa de lápis de cor, e era a primeira vez que ela tinha uma caixa de lápis de cor na mão. E eu fiquei pensando, meu Deus, alguém ter o sonho de ter uma caixa de lápis de cor. Eu nunca tinha passado isso na minha cabeça. Dona Vitalina era uma senhora semi-analfabeta, ficou viúva muito jovem e trabalhou muito para criar os filhos. Nessa ocasião os filhos já todos adultos, já era avó, e trouxe toda a sua emoção por ter a primeira vez realizado um sonho de ter uma caixa de lápis de cor. É preciso muito pouco para as pessoas serem felizes. E muitas vezes nós nos perdemos com tanta quinquilharia, com tanta mesquinharia. Nós reclamamos tanto. E Dona Vitalina me ensinou tanta coisa. Essa senhora, ao longo do tempo da sua existência, ela, por sofrer de diabetes, ela perdeu a visão, ela amputou um pé, depois a perna. E Dona Vitalina nunca, enquanto eu pude conviver com ela nunca reclamou de nada. Ao contrário, ela era a expressão da alegria, era a expressão da felicidade. A qualquer momento que qualquer pessoa encontrasse com ela estava com o sorriso mais bonito estampado em seu rosto e dando graças a Deus pela vida, sempre agradecendo, sempre bendizendo a vida, na sua fé, bendizendo a Deus e trazendo toda essa experiência, ainda que da dor trazia aquilo um significado para ela. E essa senhora maravilhosa deu tantas lições para mim e para tantos, que são lições inesquecíveis de valorizar a vida a cada dia. Não importa o que esteja acontecendo, a vida é uma grande dádiva, a vida é um grande presente, é um grande dom. E assim a Dona Vitalina via essa experiência e como isso contagiava a todos que estavam ao seu redor. Nas mínimas coisas havia um significado, nas mínimas coisas havia valor. Pensa quantas vezes nós nos perdemos, às vezes nós temos muito mais e reclamamos das coisas e lamentamos tanta coisa e não damos valor à própria vida. Então essa experiência para mim adquiriu contornos grandiosos da espiritualidade. Ao conviver com Dona Vitalina, ao conviver com outras pessoas, grande parte pessoas muito simples, muitos com pouca escolaridade, quando nenhuma, todos muito trabalhadores, homens e mulheres, mas que dão um valor à vida, um valor descomunal, um valor a cada dia, de viver a cada dia como se fosse único. E eu acho que essa é uma grande experiência também que eles me proporcionaram, de valorizar a cada momento da vida. E não tem outro jeito para mim de ser espiritual ou de desenvolver essa espiritualidade, senão essa de viver a vida intensamente e de valorizar a cada instante, nas mínimas coisas. E é claro que isso vai repercutir em tudo que a gente faz. E uma decorrência dessa espiritualidade é desenvolver a inteligência emocional. Aquilo que o Daniel Goleman trouxe tão importante nas últimas décadas para a gente como uma competência fundamental,
que é da inteligência espiritual, emocional, é decorrente da inteligência espiritual. Afinal, quando ele coloca que um dos exercícios que mais pode contribuir para que a gente desenvolva a inteligência emocional é a prática da meditação, é a prática do silêncio, do olhar para si, é o processo de autoconsciência, de descobrir quais são as nossas emoções, de como que elas se manifestam em nós, é uma decorrência sim da espiritualidade, porque pessoas que desenvolvem bem a sua espiritualidade, com certeza também hão de desenvolver a inteligência emocional. Elas são duas dimensões que estão intrinsecamente relacionadas. Essa experiência que eu contei para vocês, relacionada à experiência da Dona Vitalina e de tantos outros que eu conheci e conheço, mostram a capacidade que nós temos de nos superarmos. Todos nós passamos por dificuldades. Eu já passei e passo, eu tenho as minhas fraquezas e as minhas limitações, mas esse esforço nosso de nos superarmos está presente na vida de todo ser humano. Nós temos força, nós temos potenciais, nós temos uma potencialidade enorme dentro de nós que nos ajuda a vencer as nossas próprias limitações. E isso é o outro aspecto fundamental da espiritualidade em nossa vida. Como é que nós usamos os nossos recursos interiores para nos ajudar no processo evolutivo, de modo que nós nos tornemos o melhor ser humano que nós podemos ser, de modo que nós nos tornemos o melhor pai, a melhor mãe, o melhor colega de trabalho, o melhor líder, o melhor gestor, enfim, nos diversos papéis que nós vivemos na sociedade, nós podemos ser pessoas melhores. E eu entendo que esse caminho da espiritualidade é o caminho a ser trilhado, porque ele vai nos ajudar a conviver. Eu costumo dizer que a gente não vive nesse mundo, a gente convive, e que significa viver com. Então é preciso saber como viver com os outros. As tradições espirituais, todas elas, nos legaram um conjunto de preceitos, de sabedoria, que nós podemos aprender com eles. Nós podemos falar no judaísmo, no cristianismo, no islamismo, no budismo, no hinduísmo, no confucionismo, em todas as grandes tradições espirituais, nas tradições xamânicas, nas tradições de matriz afro, elas vão passar para nós um legado de sabedoria que é fundamental para a convivência humana. Como Jesus falou no que é conhecido como a regra de ouro, faça aos outros aquilo que você quer que te façam, isso está presente em todas as tradições, e esse princípio espiritual é um princípio ético universal que pode nos ajudar na convivência. Um outro aspecto que me parece muito importante é essa experiência do amor, do amar-se em primeiro lugar. Afinal, foi isso que Jesus disse, amar o próximo como a si mesmo. E talvez a gente veja tanto problema na sociedade pelo desamor, porque também não nos amamos. E amar-se é fundamental, no valorizar a si mesmo, no amar-se apesar das limitações, apesar das fraquezas, mas reconhecer a si mesmo com um valor inestimável, de perceber que eu, você, somos seres humanos amados, somos pessoas importantes, que temos a nossa dignidade e que ninguém pode roubar essa dignidade nossa. Ninguém pode tirar isso da gente. E ao reconhecer o nosso valor, ao reconhecer essa beleza que há dentro de nós, essa grandeza, esse tesouro infinito que há dentro de cada ser humano, dentro de cada um de nós, isso deve elevar a nossa autoestima, de modo a gente se reconhecer que maravilha que eu sou, que maravilha que eu sou, que maravilha que você é, com seus dons, com sua presença, com sua riqueza interior, com seu jeito de ser, e também com suas limitações, com suas fraquezas, porque isso é profundamente humano, e se está presente em cada um de nós, é para nós nos reerguermos acima disso, para nós nos superarmos e encontrar as forças que estão dentro de cada um de nós, para nós crescermos. E nós podemos fazer isso. Nós podemos alcançar os nossos ideais, nós podemos seguir em frente
e criar boas relações e nos tornarmos pessoas melhores. Para isso, eu acho que é importante também a gente ter esse olhar generoso para com a gente. Quanto fardo que nós carregamos na nossa vida, quantos ressentimentos, quantas dores, quantas cicatrizes que a gente fica remoendo em nós. Penso que se nós formos mais generosos, mais compassivos com a gente, se a gente souber se perdoar, se a gente souber aceitar as nossas fraquezas, nós também saberemos perdoar o outro. Se nós formos compreensivos conosco mesmos, nós também vamos compreender o outro. E muitas vezes acontece isso, nós não compreendemos o outro porque sequer nós nos compreendemos. Nós não aceitamos o outro porque também não nos aceitamos. Não somos pacientes com os outros porque nós não somos pacientes com a gente mesmo. Nós também não perdoamos porque nós não nos perdoamos. Por isso que amar o próximo como a si mesmo é a lei máxima do amor. E essa lei precisa ser praticada a partir de nós mesmos, da autoaceitação, da autocompreensão, do ser paciente consigo mesmo, do perdoar-se. Eu procuro viver e trazer isso para mim o quanto eu preciso me perdoar, o quanto eu preciso me compreender, o quanto eu preciso ser paciente comigo para melhor ser com os outros. Eu sei que não é fácil, eu sei que muitas vezes a gente escorrega, que a gente cai, mas nós vamos levantar e nós vamos prosseguir nesse esforço. Esse exercício diário, esse exercício da busca da melhoria é um processo contínuo e que nos ajuda a ver a vida de maneira também mais leve e não da gente ficar se martirizando, se chicoteando porque a gente errou. Não, a gente pode conviver e a gente pode ser melhor e praticar mais a compaixão para com aquele que sofre, ser mais empático, compreender o outro, buscar entender a situação do outro, praticar mais a escuta, de maneira mais sensível, mais ativa, o que o outro está querendo dizer, e não julgar. Julgamos tanto. E Jesus falou sobre isso: antes de tirar o cisco do olho do teu irmão, tira a trave que está no seu. É preciso que nós observemos isso. Buda teria dito alguma coisa semelhante, né? Diz que quando nós apontamos o dedo para alguém, tem 3 apontando para nós. Mesma coisa que disse Jesus. Então é preciso olhar para a gente sempre em primeiro lugar. E isso para mim é profundamente espiritual, quando nós nos olhamos. E podemos olhar para nós mesmos com um olhar mais misericordioso, mais compassivo, mais generoso, e assim o nosso olhar para com o outro também será compassivo, misericordioso, generoso, e a gente vai ter relacionamentos melhores. Podemos e devemos ser compassivos, podemos ser amorosos, generosos, misericordiosos para com os outros. E a vida com certeza será melhor, a vida vai proporcionar dias melhores para nós, e a gente vai poder ter famílias melhores, empresas melhores, equipes melhores, uma sociedade melhor que sofre tanto com a violência, sofre tanto com a injustiça, sofre tanto com as drogas, sofre tanto com as dores do mundo que nós carregamos também em nós. Quantas doenças que nós fazemos que são frutos desse nosso desequilíbrio emocional e espiritual que de alguma maneira vai eclodir no nosso corpo, transformando-se em doenças. Então esse processo de amorosidade, de auto-perdão, de compaixão pode nos curar das nossas dores. A espiritualidade então tem uma dimensão de cura que é fundamental para mim, é fundamental para você. Nós precisamos de cura. E a espiritualidade também é terapêutica. Nós podemos viver essa dimensão mais profunda quando praticamos essa dimensão de amorosidade para conosco mesmo. Eu penso que o mundo precisa disso. As nossas relações precisam ser mais amorosas. Quanto mais amorosidade, quanto mais ternura, quanto mais afeto nós transmitirmos para o outro, mais energia positiva nós estamos transmitindo e melhor convivência, melhor sociedade.
nós temos capacidade de amenizar o sofrimento do outro e o sofrimento do mundo com o amor. Existem muitas experiências já registradas em várias cidades que a prática da meditação num determinado horário, quando dezenas, centenas, milhares de pessoas se reúnem para meditar, naquele momento o índice de violência cai consideravelmente. Quando nós conjugamos nossas energias espirituais em favor da paz, em favor do amor, em favor de uma convivência harmônica na sociedade, nós conseguimos reduzir, nós podemos até eliminar as dores do mundo. Então, a prática da meditação, a prática da oração, como práticas espirituais, elas contribuem não só para o indivíduo, não só para que nós nos aproximemos mais da transcendência, do sagrado que está presente no universo, que está presente em nossa vida, mas ela tem uma dimensão da coletividade. Quando nós nos unimos, nós transbordamos, nós levamos essa energia espiritual, nós levamos essa amorosidade, nós levamos essa chama divina, sagrada que há dentro de nós para o que está ao nosso redor. Por isso nós podemos praticar, por exemplo, a oração pelos outros. Porque ao orarmos, a nossa oração vai tocar o coração do outro. Os físicos quânticos dizem a mesma coisa. Porque como tudo está ligado nesse universo, ao me conectar energeticamente, falando numa linguagem agora da física, quando eu me conecto com o outro, quando eu penso em você, eu transmito essa minha energia para você, ela vai vibrar em você e vai contribuir com você e vice-versa. Quando grupos de pessoas se unem e se conectam energeticamente e vibram energias positivas em processos de meditação ou em oração, isso contagia tudo que está ao redor e a gente pode melhorar a vida no planeta. Isso vai requerer de cada um de nós uma atitude positiva frente à vida. Essa também, para mim, é uma dimensão profundamente espiritual. Porque, como eu tenho dito, não dá para viver a dimensão espiritual e ter uma atitude negativa. Não dá para viver a espiritualidade e viver de mau humor ou viver resmungando, emburrado e entristecido. A espiritualidade é fonte de alegria, é fonte de energia, é fonte de felicidade, é fonte de uma experiência que transcende a todos nós e que podem fazer com que realmente a vida seja a melhor vida que a gente pode viver. Por isso eu até afirmo que felicidade é um estado de espírito. Eu posso dizer, e eu digo sempre, eu sou feliz, eu não estou feliz. Porque ser feliz é um estado. É possível ser feliz, inclusive no momento de dor. É possível ser feliz até numa experiência bastante crítica, como um velório, como a morte de alguém. Porque está no interior de cada um de nós esse estado de espírito que preenche a cada um de nós, que preenche o nosso coração com força, com energia, com vitalidade, que nos permite dar significado ao que nós estamos vivendo e que tudo que nós vivemos é para o nosso crescimento. Quando nós temos uma atitude positiva frente à vida, tudo muda ao nosso redor. Hoje, um dos grandes estudiosos da psicologia, Martin Seligman, fala muito sobre isso. Otimismo a gente aprende, atitude positiva a gente aprende. Nós podemos agir de modo diferente diante das adversidades. Muitos têm atitude pessimista, muitos têm atitude negativa. E ao ter atitudes negativas diante da vida, diante das adversidades, acabam atraindo sobre si mesmos mais energias negativas. Ao contrário, quando nós cultivamos e praticamos atitudes positivas, também atraímos para nós as energias positivas, atraímos o que há de melhor para nós.
Podemos passar por várias situações, podemos passar por situações difíceis, por obstáculos, mas se tivermos atitude positiva, nós vamos transpor esses obstáculos e sairemos vitoriosos. Aquele que cultiva ou tem uma atitude negativa se depara diante de um obstáculo, reclama, lamenta e pode voltar. E acaba se confrontando com outros. A dimensão espiritual também nos leva a viver a vida de maneira positiva. Há um pensamento de São Paulo, o apóstolo São Paulo, que diz que todas as coisas contribuem para o bem dos que amam a Deus. Eu acredito muito nisso. Quando nós acreditamos que tudo é para o nosso bem, absolutamente tudo é para o nosso bem, nós conseguimos transformar até aquilo que parece doloroso, até aquilo que é negativo, a gente consegue transformar isso para o nosso bem, para o nosso crescimento. Eu penso que isso é muito importante. Diante das adversidades, diante dos obstáculos, diante dos bloqueios que tem na vida, o que eu tenho que aprender? Que forças que existem dentro de mim que podem me ajudar a superar isso? Que forças e habilidades que eu preciso desenvolver para vencer mais essa adversidade? A vida é cheia de obstáculos, de adversidades, mas é assim que é a própria vida, e isso nos leva ao nosso crescimento. Porque se tudo fosse tão fácil, a gente não valorizaria as coisas. Então eu penso que a importância desses obstáculos, dessas adversidades, é justamente para a gente valorizar mais o que nós somos, o que nós temos. E nós podemos nos alegrar com isso, né? Graças a Deus essas coisas aconteceram, porque a gente valoriza. Eu lembro muito da minha avó que dizia que Deus escreve certo por linhas tortas. E quando a gente olha para trás e olha as estradas da vida, parece que as linhas tortas não eram tão tortas assim, porque Deus estava escrevendo nelas. Tem uma história que eu gosto muito de contar, que eu li, já não me lembro quando, e eu fiquei tão impressionado que isso me marcou bastante, que eu compartilho com você. É a história de um andarilho. Conta-se que esse homem estava andando pelas estradas da vida e já depois de muito andar, ele encontrou a sombra de uma árvore e deitou para descansar. Ele estava muito cansado e naquela sombra reclinou a cabeça numa pedra e dormiu. E depois de descansar bastante, acordou, espreguiçou. E quando ele olhou para a pedra, ele viu que tinha o nome de uma criança de 7 anos e pouco. E ele ficou profundamente chocado porque ele se deu conta que tinha dormido sobre o túmulo de uma criança. Quando ele prestou atenção e olhou ao redor, ele viu que ali tinha outra pedra e era outra lápide de uma menina de 15 anos e mais à frente de um garoto de 14, e outro de 16 e outro de 10. E ele foi olhando as pedras que estavam ao redor naquele campo e ele se deu conta que ele estava num cemitério de crianças. E ele ficou chocado e falou assim: meu Deus, que maldição haverá nesse lugar em que eu vim parar para morrer tantas crianças a ponto de fazer um cemitério só para elas. E diante dessa imagem tão triste, ele começou a chorar. Quando ele chorava, aproximou-se alguém e colocou a mão no seu ombro e perguntou: por que o senhor está chorando? Tem algum parente do senhor sepultado aqui? E o homem disse: não tem parente nenhum meu, eu sou um andarilho. Eu cheguei a esse lugar e estava dormindo aqui, e quando acordei me deparei com essa cena. Me conta, que maldição tem nessa terra? Por que morrem tantas crianças a ponto de fazer um cemitério só para elas? E o homem falou assim: mas não são crianças que estão sepultadas aqui. E ele reage: como não? Eu estou vendo as lápides. Ele falou assim: não, senhor, não são crianças. E nem tem maldição nenhuma nesse lugar. Na verdade, nós temos aqui uma tradição. Todas as vezes que nasce alguém aqui, nós recebemos ao nascer um caderninho de couro, como esse que eu carrego comigo. E nós somos educados, à medida que a gente vai tomando consciência da vida, nós somos educados para anotar em nosso caderno quanto tempo durou os melhores momentos de nossa vida. Então nós anotamos quanto tempo foi a emoção do abraço que nós demos e recebemos do outro. Quanto tempo foi a emoção da ternura, do beijo? Quanto tempo foi aquela conversa
que marcou a nossa vida para sempre, aquele diálogo. Quanto tempo nós nos dedicamos à família, quanto tempo nós procuramos fazer o bem e trabalhar para que a nossa cidade, o nosso lugar fosse um bom lugar de se viver. E a gente vai anotando tudo isso no nosso caderno. Quando nós morremos, alguém da família trata de pegar esse caderno, abrir e soma esse tempo e coloca em nossa lápide, porque para nós esse é o tempo que valeu a pena ter vivido. O resto a gente nem conta. Quando eu vi essa história pela primeira vez, eu achei fantástica essa história. Qual é o tempo que está valendo a pena viver? Quanto tempo nós desperdiçamos? Quanto tempo que a gente não coloca em nosso caderno? Quanto tempo que a gente gasta em coisas que não vão acrescentar absolutamente nada à nossa vida, nem à vida do outro? Quanto desperdício daquilo que é mais valoroso em nós? Quanto tempo que eu posso encher no meu caderno de coisas que realmente são importantes? Na transmissão do afeto, no abraço, no diálogo, no acolhimento, no fazer o bem, no cuidar do outro, no trabalhar para que a família, a cidade, o país seja melhor. Eu refleti muito sobre isso. Aquela história que eu contei no início aqui da nossa conversa, que eu fui dar uma palestra, que a pessoa falou que eu faria todo mundo levitar, eu terminei contando essa história. Mais tarde, quando eu cheguei em casa, à noite, eu recebi um e-mail de uma pessoa que estava na palestra. E ela, não me lembro mais o nome, faz tempo isso, mas eu jamais esqueci o que ela escreveu para mim. Ela mandou um e-mail dizendo que, ao ouvir essa história, ela pensou na relação dela com o pai, que sempre foi uma relação muito tumultuada, uma relação muito difícil, sem diálogo, sem amorosidade. E quando ela chegou em casa da palestra, que o pai estava sentado na sala, estava lendo o jornal, e ela se aproximou, deu um beijo nele e falou: "Pai, eu te amo." E foi correndo para o quarto e chorou muito. E aí ela escreveu: "Eu escrevi 1 segundo no meu caderninho, porque esse segundo valeu a pena ter vivido." São pequenas atitudes, são pequenos gestos que podem fazer com que a nossa vida seja melhor. Eu penso que, numa linguagem que hoje falamos cada vez mais de competência, e esse é um congresso que trata de competência, nós podemos ser mais competentes na vida. Nós podemos ser pessoas melhores e, portanto, mais eficientes, mais eficazes, se usarmos, então, uma linguagem do mundo corporativo, do mundo de negócios. Podemos sim ser mais competentes. Eu me torno uma pessoa mais competente quando eu sou uma pessoa melhor. Eu sou uma pessoa mais competente quando eu vejo que a vida é melhor para mim, e a vida é melhor para mim quando eu faço a vida melhor para todos. Quando eu me coloco a serviço do bem, quando eu me coloco a serviço dos outros, quando eu contribuo dentro da empresa que eu trabalho para que a equipe seja melhor, para que haja uma convivência harmônica. Quando eu sou líder e eu me coloco como um líder servidor, quando eu escuto como aquele líder que eu contei que começou a praticar os valores que ele considera importantes. Quando eu encontro significado na vida, e ao encontrar significado eu tenho a alegria de viver como a Dona Vitalina, como o Eduardo, que encontrou sentido na vida e se reconciliou com a esposa, com o pai, com os irmãos, e mudou a vida dele para sempre. Eu penso que nós nos tornamos mais competentes quando desenvolvemos a espiritualidade, quando vivemos de maneira melhor a nossa inteligência emocional, quando nós nos curamos, quando nós superamos as nossas fraquezas, nossas limitações e também ajudamos na cura do outro. Quando encontramos em nós as forças que estão presentes em nós e quando nos conectamos ao sagrado, ao transcendente, e seja qual for a sua crença, e ainda que não haja crença religiosa nenhuma em você, mas acreditar que a vida é um dom maravilhoso,
que a vida é a grande dádiva que nós recebemos, que esse universo é maravilhoso, que esse universo infinito que a ciência ainda não se cansa de explorar e cada vez mais que investiga descobre coisas novas em todos os sentidos, que esse cosmos que está presente em todos nós, que essa energia que está presente em todos nós é um dom e que nós podemos colocar esse dom a serviço do bem. Então, seja numa experiência de fé religiosa, ou seja, mesmo ainda que não seja uma experiência de fé, a dimensão espiritual faz parte da minha vida, faz parte da sua vida também, e nós podemos usar tudo isso, toda essa força, todo esse tesouro, toda essa beleza, essa grandiosidade humana para a gente viver a vida melhor e pegar o nosso caderno e escrever que todos os dias, se possível, foram os melhores dias de nossa vida, porque também contribuímos para que a vida do outro fosse melhor. Eu desejo que a sua vida seja assim plena. Eu desejo que a sua vida seja maravilhosa. Eu desejo que você encontre em você, nas mínimas coisas, um significado. Eu desejo que você encontre força em você para vencer as dores, vencer as fraquezas, que você consiga dar significado a todas as coisas, que veja a beleza de cada dia, que veja a beleza até das adversidades, das dificuldades, pois as pedras do caminho são para nós crescermos. Que você encontre paz, que você encontre serenidade, que seja compassiva com você mesmo, que tenha um olhar generoso para consigo mesmo e veja a sua beleza, veja a sua grandeza interior, veja como você pode ajudar os outros a serem melhores. Nós podemos fazer desse mundo um mundo melhor. Eu sei que há injustiças, eu sei que há violência, eu sei que a droga está consumindo muitas famílias, mas nós podemos contribuir para que a vida seja melhor. Nós podemos nos unir às pessoas em práticas de meditação, em práticas de oração. Nós podemos reunir as nossas forças, porque sozinhos também fica muito difícil. Então, sermos solidários, vamos nos juntar às pessoas que precisam de nós, vamos nos juntar às pessoas que compartilham dessas mesmas coisas e vamos nos unir com as nossas forças, com as nossas práticas de meditação, com as nossas práticas de oração e ajudar o outro. Há pessoas que estão esperando ajuda, as pessoas que estão aí precisando de uma mão e nós podemos ser essa mão para levantar. E quando nós saímos de nós mesmos para ajudar os outros, as forças do universo também vêm em nosso encontro. Eu acredito nisso. Eu quero agradecer o seu tempo aqui me ouvindo, eu quero agradecer profundamente por você ter se dedicado aqui a escutar. Eu falei ao longo da nossa conversa que eu tenho alguns livros publicados e eu vou tomar a liberdade de apresentar para você alguns deles que talvez você queira aprofundar. Esse aqui é o meu primeiro livro, chama-se Precisa-se de Ser Humano. Eu escrevi sobre a importância de educação nos valores humanos, na empresa, na família, na escola, em todos os lugares precisamos praticar. Depois eu escrevi esse livro aqui, que já está na segunda edição, o Autoliderança, uma jornada espiritual. Nós precisamos aprender a liderar a nós mesmos. Antes de liderar os outros, liderar a nós mesmos. Isso é um aprendizado e passa pelo processo de autoconhecimento. E eu penso que isso é uma jornada espiritual ao buscar o autoconhecimento. Depois eu escrevi esse aqui, A Perfeita Alegria, que é baseado na espiritualidade e na liderança de Francisco de Assis. Ele é considerado o santo da alegria e ele nos ensina a viver a vida de maneira mais alegre e levando isso para o mundo das empresas, como é que nós podemos construir ambiente de felicidade nas organizações, porque nós trabalhamos e queremos trabalhar em ambientes onde nós somos felizes, porque senão não faz sentido isso. E por fim, eu acabei de lançar um livro agora chamado As Bem-aventuranças do Líder, a Jornada do Herói. O mito do herói, um mito da humanidade, nos ensina a sermos pessoas melhores. Então, nesse livro, nós podemos aprender com o mito do herói, da jornada do herói, e eu passo nesse livro vários exercícios que você pode fazer para escrever a sua história como herói e aprender com o mito
a se tornar um herói de verdade, um vencedor, uma vencedora na vida. Mais uma vez, muito obrigado por sua atenção. Que você seja abençoado, que você seja abençoada e muito feliz todos os dias da sua vida.